Enquanto você assiste a este vídeo, milhões de brasileiros estão trabalhando. Alguns em escritórios, outros em fábricas, outros no trânsito, em aplicativos, em turnos longos, cansativos, repetitivos. E muitos deles sabem de uma coisa dolorosa. Provavelmente nunca vão se aposentar de verdade. A aposentadoria, para a maioria dos brasileiros, deixou de ser um sonho e passou a ser uma incerteza. O custo de vida sobe todo ano. O salário não acompanha. O sistema previdenciário muda constantemente e guardar dinheiro virou um luxo. Especialistas estimam que hoje, para se aposentar com um mínimo de tranquilidade no Brasil, uma pessoa precisaria acumular algo entre 1,5 milhão de reais e 3 milhões de reais, dependendo do padrão de vida. Para a maioria das famílias, esse número parece impossível. E agora vem o paradoxo: enquanto milhões lutam para um dia parar, existe um grupo minúsculo de pessoas que poderia se aposentar hoje, viver em luxo absoluto, nunca mais trabalhar. E mesmo assim, se recusa a parar. Estamos falando dos bilionários. Pessoas com patrimônios de 5 bilhões de reais, 10 bilhões de reais, 50 bilhões de reais ou mais. Gente que poderia viver várias vidas sem nunca repetir um dia igual. E ainda assim, continuam trabalhando. Participam de reuniões, tomam decisões difíceis, assumem riscos enormes, dormem pouco, viajam sem parar, vivem sob pressão constante. Mesmo quando o dinheiro já não muda absolutamente nada. Mesmo quando o trabalho afeta a saúde. Mesmo quando custa tempo com filhos, netos, família. E, em alguns casos, mesmo quando continuar trabalhando, reduz o próprio patrimônio. Então a pergunta é simples, mas profunda. Por que os bilionários se recusam a se aposentar? Primeiro mito: eles continuam porque são jovens. Não. A maioria dos bilionários do mundo, e também os brasileiros, já passou dos 60 anos. Ou seja, já estão muito além da idade em que a maioria das pessoas sonha em se aposentar. Outro dado importante: praticamente não existem bilionários muito jovens que tenham construído tudo sozinhos. Quem chega cedo nesse nível, normalmente herdou fortuna. Criar riqueza extrema leva tempo, décadas. E, ironicamente, sair dela também leva. No Brasil, um exemplo clássico é Jorge Paulo Lemann. Mesmo sendo um dos homens mais ricos do país, ele nunca teve uma aposentadoria tradicional. Sempre esteve envolvido com decisões estratégicas, investimentos globais e grandes movimentos de negócios. Isso nos leva à primeira grande razão. Razão 1. O dinheiro do bilionário não é dinheiro de verdade. Aqui está algo que quase ninguém entende. Quando você ouve que alguém vale 10 bilhões de reais, isso não significa que essa pessoa tenha 10 bilhões de reais disponíveis para gastar. Na maioria das vezes, esse dinheiro está preso em empresas, está em ações, está em participações societárias, está em ativos difíceis de vender, ou seja, é riqueza no papel. Se você constrói uma empresa avaliada em bilhões, não pode simplesmente sacar esse valor e ir embora. Para se aposentar de verdade, um bilionário teria que fazer uma das 3 coisas. 1. Vender a empresa. 2. Abrir capital. 3. Ou transformar o negócio em uma máquina de dividendos. E nenhuma dessas opções é rápida ou simples. No Brasil, vender uma empresa grande envolve negociações longas, impostos elevados, auditorias, burocracia e, quase sempre, exigência de permanência do fundador por alguns anos, ou seja, você vende, mas não pode ir embora. Abrir capital significa prestar contas ao mercado, investidores, imprensa e analistas. Distribuir muitos dividendos pode travar o crescimento e gerar conflitos com sócios. Na prática, o bilionário vira refém do próprio sucesso. Ele criou algo tão grande que não consegue simplesmente largar. Existe outro detalhe pouco falado. A maioria das pessoas imagina fundadores como jovens gênios de garagem. Mas a realidade é bem diferente. Estudos mostram que a idade média de alguém que cria uma empresa realmente bem-sucedida é em torno de 45 anos.
Agora pense. Leva mais de 5 anos para escalar, mais alguns anos para valer bilhões, mais tempo para vender, mais tempo ainda para cumprir contratos pós-venda. Resultado? Quando surge a primeira chance real de parar, muitos fundadores já estão com quase 60 anos. E aí surge a pergunta interna. Depois de tudo isso, será que vale a pena sair agora? Razão 2. Quem queria parar, parou antes de virar bilionário. Essa parte é desconfortável, mas essencial. Para alguém virar bilionário, ele já recusou várias oportunidades de parar. 10 milhões de reais, 50 milhões de reais, 100 milhões de reais, 300 milhões de reais. Valores que mudariam completamente a vida de qualquer brasileiro. Quem aceitou esses números nunca chegou ao clube do bilhão. Isso cria um filtro brutal. Só vira bilionário quem não está satisfeito com o suficiente. Um exemplo clássico fora do Brasil é Tom Anderson, que vendeu o MySpace, saiu do jogo e vive hoje exatamente como imaginamos que um bilionário aposentado viveria. Já pessoas como Mark Zuckerberg poderiam ter parado cedo, mas escolheram continuar, não porque precisavam, mas porque queriam mais. Mais crescimento, mais influência, mais controle. Existe um ponto psicológico aqui. Quando você passa décadas vendo números crescerem, faturamento, valuation, participação de mercado, poder parar não parece descanso, parece perda. Para muitos bilionários, o dinheiro deixou de ser meio, virou placar. E ninguém que vive de placar gosta de abandonar o jogo enquanto está ganhando. Razão 3. O trabalho deles não parece trabalho. E aqui está a parte que mais revolta, mas também explica tudo. O trabalho de um bilionário não se parece em nada com o trabalho da maioria das pessoas. Eles não enfrentam transporte público, não fazem tarefas domésticas, não resolvem problemas pequenos. Eles decidem, assinam, representam, influenciam, falam com presidentes, ministros, CEOs, celebridades. É um cargo flexível, poderoso, prestigiado. Para alguém que passou a vida inteira sendo ouvido, respeitado e admirado, a aposentadoria não parece liberdade, parece silêncio. No fim das contas, bilionários não deixam de se aposentar porque precisam de dinheiro. Eles deixam porque o dinheiro deles não é líquido. A mente deles nunca aceitou o suficiente. E o trabalho deles virou identidade. Se até aqui falamos de dinheiro, estrutura e lógica, agora é hora de entrar onde quase ninguém gosta de entrar, na mente. Porque chega um ponto em que o problema deixa de ser financeiro e passa a ser psicológico. Bilionários não são apenas pessoas com muito dinheiro. Eles são pessoas que passaram décadas sendo validadas pelo que fazem. Cada decisão acertada gera aplausos. Cada crescimento vira manchete. Cada número maior reforça a ideia de que eles estão certos. E isso cria uma armadilha invisível. Pergunte a alguém comum: quem é você? E a resposta geralmente vem com algo como: sou pai, sou mãe, sou trabalhador, sou alguém tentando vencer. Agora pergunte a um bilionário fundador ou CEO. A resposta quase sempre é: eu sou o criador disso. Eu sou o líder. Eu sou o responsável. O cargo não é só um emprego. É uma extensão do ego. Depois de décadas sendo o cara, a referência, o decisor final. Quem essa pessoa vira quando tudo isso acaba? A aposentadoria, nesse contexto, não é descanso. É uma crise de identidade. Existe um medo que ronda muitos bilionários, mas quase nunca é dito em voz alta. O medo de se tornar irrelevante. Enquanto estão no comando, seus telefonemas são atendidos. Suas opiniões importam. Suas decisões moldam mercados. Quando se aposentam, o telefone toca menos. As reuniões diminuem. O mundo segue sem pedir permissão. Para alguém que passou a vida inteira influenciando tudo ao redor, isso é aterrador. Não é coincidência que muitos bilionários só desaparecem depois que a saúde os obriga. Eles não param porque querem, param porque não conseguem mais continuar.
Aqui está uma verdade dura, mas real. O dinheiro compra conforto, mas o poder compra significado. Bilionários não continuam trabalhando para comprar mais coisas. Eles continuam porque o trabalho os coloca no centro das decisões, no topo das hierarquias, perto de quem manda. É por isso que tantos deles se envolvem com política, mídia, grandes fundações e conselhos estratégicos. O cargo vira um palco e o mundo, a plateia. Mas eles trabalham demais, não? Curiosamente, não como você imagina. Estudos mostram que CEOs trabalham cerca de 60 a 65 horas por semana. Parece muito, até você lembrar que milhões de brasileiros trabalham mais de 44 horas, fazem horas extras não pagas. Ainda cuidam da casa, filhos e problemas sozinhos. A diferença não é o tempo, é o tipo de trabalho. Bilionários escolhem o que fazem, delegam o resto, moldam a agenda. O trabalho deles é feito de decisões grandes, não tarefas repetitivas. E isso muda tudo. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica parar. Porque a empresa cresce, mais pessoas dependem dele. Investidores exigem presença. Funcionários veem o líder como símbolo. A saída começa a parecer irresponsável. Se eu sair agora, isso pode desmoronar. E muitas vezes, pode mesmo. Esse é outro peso psicológico gigantesco, a sensação de ser insubstituível. Aqui está o grande paradoxo de tudo isso. A maioria das pessoas trabalha porque precisa, enquanto milhões sonham com descanso. Eles fogem dele. Enquanto muitos querem silêncio, eles precisam de barulho. Enquanto a maioria quer tempo, eles querem continuidade. E o Brasil nisso tudo? No Brasil, essa distância é ainda mais brutal. Milhões vivem sem segurança financeira, sem previsibilidade, sem garantia de descanso no futuro. E ao mesmo tempo, alguns poucos acumulam mais dinheiro do que poderiam gastar em dezenas de vidas, e ainda assim continuam no jogo. Isso não é só sobre desigualdade financeira, é sobre modelos de vida completamente diferentes. Talvez a pergunta mais importante desse vídeo não seja sobre bilionários, seja sobre você. Se amanhã você tivesse dinheiro suficiente para nunca mais trabalhar, você realmente conseguiria parar? Ou continuaria buscando mais? Mais status? Mais validação? Mais vitória? Porque no fundo, essa história revela algo desconfortável. O dinheiro resolve muitos problemas, mas não resolve o vazio. Bilionários não se recusam a se aposentar porque precisam de dinheiro. Eles se recusam por quê? O dinheiro deles não é líquido. A identidade deles está no trabalho. O poder é viciante. E parar exige enfrentar quem eles são sem o cargo. Enquanto isso, milhões lutam para sobreviver. Outros poucos lutam para continuar no topo. Dois mundos, duas realidades, um mesmo sistema. Se esse vídeo fez você pensar diferente sobre dinheiro, trabalho e sucesso, deixe o like, isso ajuda muito o canal. Se inscreva para não perder os próximos vídeos, porque aqui a gente não fala de dinheiro como promessa. A gente fala de dinheiro como ele realmente funciona. E agora, eu te deixo com essa pergunta final. Você quer liberdade? Ou só quer continuar jogando o jogo? Nos vemos no próximo vídeo.